Imagine se um juiz brasileiro fosse banido dos Estados Unidos, tivesse contas congeladas e o visto bloqueado. Isso não é ficção. Isso pode acontecer com Alexandre de Moraes. E o motivo por trás disso pode mudar o rumo das relações entre Brasil e Estados Unidos da América, mas antes de te contar o que está por trás dessas possíveis sanções, preciso que você preste atenção em cada detalhe, porque o que está acontecendo agora é sem precedentes. Nas últimas semanas, o nome de Alexandre de Moraes entrou na mira de parlamentares norte-americanos. O senador Marco Rubio foi direto. Há motivos para aplicar sanções contra o ministro com base na Lei Magnitsky. Essa lei, usada pelos Estados Unidos da América para punir autoridades estrangeiras envolvidas em abusos de direitos humanos, pode congelar bens, bloquear contas bancárias e impedir a entrada no país. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield. Você consegue imaginar um ministro do STF sendo declarado persona non grata nos Estados Unidos? Mas por que isso está acontecendo agora? A resposta começa com as decisões de Moraes envolvendo as redes sociais. Desde 2022, ele lidera ações que bloquearam contas de influenciadores, derrubaram perfis e impuseram medidas duríssimas contra plataformas como o Twitter, hoje chamado de X, e o Rumble. Tudo isso sob a justificativa de combater a desinformação e proteger a democracia. Só que para parlamentares e ativistas norte-americanos, essas medidas extrapolam o limite da liberdade de expressão. Eles veem censura. Eles enxergam perseguição. E para eles, Alexandre de Moraes está usando o poder de Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pode ser alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos. O alerta foi feito por Christopher Smith, deputado republicano e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Americana. Em carta enviada ao secretário de Estado, Marco Rubio, ele pediu a aplicação urgente de punições com bases na Lei Global Magnitsky, que trata de violações de direitos humanos. Na avaliação do parlamentar, Moraes estaria promovendo uma ruptura institucional entre o Brasil e os Estados Unidos ao perseguir opositores políticos. Agora vem o detalhe que quase ninguém percebeu. Essa movimentação nos Estados Unidos da América não surgiu do nada. Existe uma articulação internacional. Deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como Eduardo Bolsonaro, estiveram em Washington diversas vezes nos últimos meses. Participaram de audiências, conversaram com congressistas e apresentaram documentos, vídeos e relatos. Tudo com um único objetivo: pressionar os Estados Unidos a agirem contra Moraes. E funcionou. O nome do ministro passou a circular nas comissões de direitos humanos do Congresso americano, e o Departamento de Estado já avalia formalmente se vai aplicar as sanções. Enquanto isso, o Brasil reage. O Itamaraty iniciou uma campanha diplomática para barrar qualquer sanção. Professora, chega atrasada e chega numa semana que é a mesma semana em que o secretário de Estado, Marco Rubio, dos Estados Unidos, anunciou, foi quarta-feira, que o país ia restringir vistos de estrangeiros que censuram americanos. E isso poderia, de alguma maneira, afetar o ministro Alexandre de Moraes. A gente está falando de dois episódios separados ou a senhora vê alguma convergência nisso? Então, você trouxe um ponto importante. Se a carta ou comunicado chega atrasado e traz um conteúdo que para o ministro não acrescenta nada, porque ele já sabe, todos nós sabemos, né? Nós, enfim, que lidamos com a lei, que somos do direito, talvez essa carta seja um prenúncio, né? Seja um prelúdio, seja um ato que antecede o que você se refere, aí sim,
uma contraofensiva dos Estados Unidos relativa ao ministro, com sanções, não do Poder Judiciário, mas sanções do Executivo americano. Parece que ela diz, olha, eu mandei essa carta, que na verdade não tem muito sentido agora, mas ela anuncia que na sequência eu venho com digamos, uma artilharia maior, eu venho com uma decisão maior, agora essa sim, temporânea, né? Porque a questão é agora do tema do abuso da censura, né? Então, ela anuncia que algo vem aí. E você destacou antes, e eu acho interessante frisar, que você disse, olha, parece que nós temos, vale para os Estados Unidos proferir decisões contra o Brasil, mas não vale as do Brasil nos Estados Unidos, porque são situações diferentes. O governo Lula considera isso uma interferência inaceitável na soberania nacional, e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos declararam apoio irrestrito a Alexandre de Moraes. Após a ameaça de sanções do governo Donald Trump ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes afirmou que o Brasil não pode aceitar o cerceamento da jurisdição doméstica por agentes estrangeiros. Ele destacou a importância da autonomia normativa como um imperativo da autodeterminação democrática. A Ordem dos Advogados do Brasil também se manifestou, classificando a ameaça como uma clara violação à soberania nacional e expressando preocupação com iniciativas externas que buscam impor sanções a magistrados brasileiros. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, mencionou que há uma grande possibilidade de sanções sob a Lei Magnitsky, que permite penalidades a indivíduos por graves violações de direitos humanos. Mas será que isso vai ser suficiente? A tensão aumentou ainda mais depois que Elon Musk entrou na história. Após ter conteúdos bloqueados por ordem do ministro, Musk passou a acusar Moraes de autoritarismo. Em uma série de publicações, ele questionou: ele tem bens nos Estados Unidos da América? Podemos investigar isso. Musk tem milhões de seguidores e influência entre políticos republicanos. O resultado foi imediato. O caso ganhou atenção internacional. E aí você pensa, onde isso vai parar? Enquanto parlamentares nos Estados Unidos da América pedem sanções, Moraes abriu inquérito contra deputados brasileiros que estariam participando dessas articulações externas. Para o ministro, é inadmissível que representantes do povo brasileiro busquem punições internacionais contra autoridades do próprio país. A pergunta que fica é: estamos diante de um embate entre liberdade e segurança, ou entre soberania e pressão internacional? Se as sanções forem aplicadas, o impacto será gigantesco, não apenas para Moraes, mas para todo o sistema jurídico e político brasileiro. Seria a primeira vez que um ministro do Supremo Tribunal Federal sofre esse tipo de punição por parte de outro país. Professora Maristela, qual o alcance real, de fato, qual o risco real e de fato da Lei Magnitsky alcançar Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e o Fábio Choi da PF? A pergunta é difícil, mas eu acredito que tenha é possível, né? Talvez eu pudesse dizer até é bem possível, porque da forma como essa lei já foi aplicada em outros casos. Então, e ela é uma lei que foi editada ainda no final do governo Barack Obama, que era um grande defensor, vamos lembrar, dos direitos humanos, e ela foi usada no primeiro mandato do Donald Trump e provavelmente será usada novamente agora nesse segundo mandato de Donald Trump. Pelo menos é o que o Marco Rubio tem dito. E é interessante observar que essa lei ela permite um procedimento muito rápido de investigação, né, da pessoa a que se reputa a conduta violadora dos direitos humanos. Então, a investigação é muito rápida e o julgamento é muito rápido, porque ele independe do Poder Judiciário, é uma medida administrativa. Então, qualquer notícia pode chegar à administração americana, vinda da imprensa, vinda de testemunhas ou até mesmo de organizações não governamentais, que levam a notícia de que a violação dos direitos humanos tem acontecido, e o procedimento é muito rápido, são examinados esses documentos, esses relatos, essas notícias, e o próprio Poder Executivo aplica a pena, aplica a sanção. E aqui vai mais uma reflexão.
O que os Estados Unidos da América fariam se um juiz da Suprema Corte americana fosse alvo de campanha de parlamentares estrangeiros? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Você acha que os Estados Unidos estão certos em cogitar essas sanções? Ou acredita que o Brasil está sendo alvo de uma pressão ideológica externa? Quero saber sua opinião. Compartilha esse vídeo e se inscreve para continuar acompanhando os bastidores desse conflito que pode mudar a história recente da política brasileira.